Olá pessoal, eu sou João Eduardo, do Grupo Erasto de Estudos Espíritas de Muriaé, Minas Gerais. Hoje nós vamos pegar esse texto introdutório da doutrina espírita, Introdução ao Livro dos Espíritos, Prolegômenos. O Livro dos Espíritos foi a primeira obra da doutrina espírita, a primeira obra doutrinária de fato de Allan Kardec, né? E os espíritos, Allan Kardec, junto com os espíritos, elaboraram esse texto como introdução. Nós vamos comentar aqui, lendo e comentando. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Allan Kardec se refere aí ao fenômeno das mesas girantes, né? O fenômeno das manifestações materiais, as manifestações físicas, que foi provocada pelos espíritos e que ganhou uma proporção muito grande na França e em vários países, e que veio a culminar depois com a revelação espírita. Continuando, interrogando acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. Portanto, aqueles fenômenos que inicialmente se firmaram como um passatempo, como uma diversão, assim, estudando aqueles fenômenos das mesas girantes, um grupo de pessoas sérias, entre eles Allan Kardec, que após relutar algum tempo, ele aceitou o convite e percebeu que por trás daquela manifestação havia uma inteligência, né? E quando ele, investigando qual seria essa inteligência, o próprio fenômeno, através do próprio fenômeno, ele foi informado que se tratava das almas dos homens, os espíritos desencarnados. E dessa forma foi revelada a doutrina espírita. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patente a todos. Quando o homem desconhece determinados fenômenos, ele não sabe explicar, não encontra para o fenômeno uma causa natural, ele tende a chamar esse fenômeno de sobrenatural. E a doutrina espírita, vindo explicar a comunicação entre os espíritos e os homens, entre o mundo espiritual e o mundo material, encontrando esse fenômeno respaldo nas leis naturais, ele lança luz sobre esse tema, mostrando que não há nada de sobrenatural. E tais fenômenos aconteceram desde sempre. Os espíritos, continuando a leitura, os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, quando surgiu, todo esse fenômeno das manifestações físicas, ali praticamente era o mundo espiritual chamando a atenção dos homens, mostrando a sua realidade, porque
haviam chegado os tempos marcados para que isso acontecesse. O próprio Cristo prometeu que enviaria o Consolador, né, que ele viria para estar entre nós, nos explicar todas as coisas, colocar as coisas nos seus devidos lugares, né, relembrar o que foi ensinado por Jesus e ensinar além do que Jesus ensinou, porque a humanidade naquela época não comportava tais ensinamentos. Precisaria que houvesse ali uma evolução intelectual, uma evolução científica no mundo, para que pudesse respaldar novas informações e inclusive para que os homens estivessem preparados para receber e entender tais informações. Portanto, foi chegado esse momento. Este livro, que é o Livro dos Espíritos, é o repositório de seus ensinos, dos ensinos dos Espíritos, né? Foi escrito por ordem mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Quem que recebeu a missão de os publicar? Allan Kardec, né? Então ele dizendo aqui que os ensinamentos partiu dos espíritos superiores e que a parte dele foi, na verdade, organizar todo esse material. Ele coloca aqui só a ordem e a distribuição metódica, ou seja, como se isso fosse pouco, né? Na verdade, Allan Kardec é responsável por pegar todo esse ensinamento e apresentar de forma metódica, de forma didática, que na verdade se constituiu numa doutrina. Se não houvesse todo esse trabalho de Allan Kardec, a gente teria aí várias comunicações que não estariam organizadas por temas, selecionadas. Sabemos que Allan Kardec elaborou várias questões que elucidavam, né, todas as dúvidas que surgiam. Allan Kardec fez todo esse trabalho, né, de pesquisa, de indagação, reformulando questões, preenchendo lacunas. Embora a base do ensino seja dos espíritos, Allan Kardec, sem dúvida, teve um papel fundamental nessa elaboração. Eu chamo a atenção aqui, o Livro dos Espíritos é obra dos espíritos superiores, né? Para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Então, eles não vieram estabelecer religião, não vieram estabelecer ensinamentos dogmáticos, não, vieram trazer uma filosofia racional e isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Então, o que a gente precisa atentar para essas colocações sobre essa especificação aqui. Espíritos superiores. E aí a gente precisa brevemente passar pela escala espírita, né? Allan Kardec elaborou junto com os espíritos a escala espírita, organizando, né, as categorias dos espíritos conforme sua evolução, e ele colocou didaticamente 10 classes, certo? E 3 ordens, terceira, segunda e primeira ordem. E os espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos, da segunda ordem os bons espíritos e da primeira ordem os espíritos puros. E na primeira ordem
somente uma classe. A primeira classe são os espíritos puros que atingiram o ápice da evolução. Abaixo deles, na segunda classe, estão os espíritos superiores. Portanto, quando na doutrina espírita há uma referência a espírito superior, essa referência tem a ver com essa escala espírita. Então a gente vai ver a característica desse espírito superior. Nós vamos aqui falar sobre as características deles. A segunda classe, os espíritos superiores, eles reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade, a linguagem digna, elevada e muitas vezes sublime. Eles estão aptos a darem noções exatas sobre o mundo incorpóreo, dentro dos limites do que nos é permitido saber. Então foram esses espíritos que ditaram e coordenaram o livro dos espíritos, a doutrina espírita, os espíritos superiores da segunda ordem, porque somente a partir dessa classificação os espíritos estão aptos a passar a noções exatas sobre o mundo espiritual, dentro do limite do que nos é permitido saber e do que nos é permitido compreender. Quando a gente vê, por exemplo, espíritos abaixo dessa classificação, espíritos da terceira ordem, dando o seu relato sobre o mundo espiritual, eles não têm condições de passar uma noção exata. As condições que os vários espíritos encontram no mundo espiritual são inúmeras, são praticamente infinitas. E o que aquele espírito está mostrando é a sua realidade no mundo espiritual, a sua compreensão no mundo espiritual, que está longe de ser a totalidade do que se refere ao mundo espiritual. Por quê? Porque somente os espíritos superiores estão aptos a nos darem essas informações de forma precisa, e eles sabem o que pode nos dizer e o que não pode, o que é permitido, o que está dentro da nossa limitação compreender e o que estaria fora da nossa capacidade de compreensão. Eles nos ensinam aquilo que é útil saber e não se preocupam com alegorias, com coisas que não têm utilidade e que servem somente para satisfazer a nossa curiosidade. Outro detalhe, a linguagem dos espíritos superiores, a linguagem é uma linguagem clara, precisa. Eles ensinam algo de acordo com a nossa capacidade de discernimento e de acordo com a nossa compreensão. Portanto, ler textos de um espírito superior é muito agradável. Eles se apresentam de uma forma muito clara, muito objetiva, às vezes de forma sublime. A linguagem, a gente pode dizer que é perfeita. Quando a gente estiver lendo um texto e não estiver compreendendo, estiver muito confuso, a cada frase que você lê, você precisa consultar o dicionário 2, 3 vezes, aí você pensa assim, puxa vida, como eu sou ainda atrasado a ponto de não compreender tudo isso que esse espírito está me dizendo. Na verdade, na maioria das vezes, a culpa não é sua, é do espírito. O espírito está floreando demais, enfeitando demais, rebuscando demais, e está tendo pouco conteúdo. E o espírito superior, ele se faz entender. É evidente que para estudar a doutrina espírita é preciso ser adepto da leitura, ser afeito à leitura, preocupar-se em aperfeiçoar-se a interpretação de texto, como qualquer estudo nos exige, mas ele se faz entender por todos. E por isso é importante a gente estudar em grupo, porque
Alguns têm uma capacidade maior de discernimento, alguns têm mais uma formação intelectual melhor, e aí eles vão auxiliando aquele que tem pouca leitura, que não é tão afeito à leitura. Então é importante esse estudo em grupo, mas não porque a doutrina espírita é difícil, não, ela não é difícil. A doutrina espírita em si, não. Existem obras confusas que tentam passar uma profundidade, quando na verdade ela é falha em conteúdo e é rica no preciosismo da linguagem, da inutilidade dos floreios, né, que tira a objetividade e confunde a compreensão. Então vamos voltar ao texto Prolegômenos e continuar a leitura e a interpretação. O número dos espíritos que concorreram para a execução dessa obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Então a gente vê que participando da revelação espírita, vários espíritos que foram personalidades conhecidas aqui na Terra, pessoas que demonstraram virtude, sabedoria, mas ao lado deles outros que tiveram uma existência anônima aqui na Terra e nem por isso deixam de ser espíritos superiores. Eis em que termos nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever este livro. Então agora aqui a gente abre aspas para textualmente o que os espíritos passaram para Allan Kardec. Ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendestes com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, reveluemos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Veja bem, eles estão dizendo que Allan Kardec deve ter zelo, perseverança para esse novo livro, para essa nova doutrina que deverá ser publicada, mas que eles iriam coordenar, iriam rever, revisar todos os textos. Então, quando alguém falar assim, olha, foi só espíritos superiores que assinaram textos na doutrina espírita, nos livros de Allan Kardec, a gente pode até dizer que talvez não sejam todos espíritos superiores, mas quando um espírito que não é dessa segunda ordem, né, da segunda classe superiores, se manifestou e teve o seu texto publicado, é um espírito de uma boa envergadura moral, e o texto que ele ditou, a matéria que ele lecionou, passou pela revisão dos espíritos superiores e foi considerada adequada para fazer parte da doutrina, né? Porque ele pode não conhecer tudo, mas o tema que ele falou está correto, é um tema que ele conhece e foi aprovado, foi revisado pelos espíritos superiores que estavam coordenando. Então, dessa forma, sim, a doutrina espírita foi toda trazida pelos espíritos superiores, olhando, revisando, né? Fazendo as adaptações, as minúcias, olhando as minúcias para que não saísse nada em desacordo com os ensinamentos reais que eles queriam passar. E eles continuam falando com Kardec: estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos.
porquanto essa é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de o publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. E aí eles estão dizendo que algumas coisas que eles falavam com Kardec não era para ser publicado, por enquanto, né? Que quando fosse o momento de ser publicado, eles diriam para Kardec. E que enquanto isso ele deveria meditar sobre o tema. Então a gente pensa que muitas dessas matérias foram depois esmiuçadas nas obras que seguiram o Livro dos Espíritos, né? Que veio os detalhamentos, veio novas nuances dos ensinos. Portanto, a gente deduz, né, que muita coisa veio depois nas outras obras que se seguiram. Talvez não tudo, né? Pode ser que Allan Kardec tenha recebido algumas informações que até hoje nós não estejamos preparados para receber, né? Vai saber. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem, quintessência, o espírito pelo trabalho, quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então eles estão dizendo que esse símbolo encerra em si um significado importante, né? Mostrando aí aspectos importantes para o processo evolutivo de cada um de nós. Então, quando a cepa está aqui, é esse símbolo, né? O cacho de uva, o bago, enfim, a rama. Essa talvez seja a única imagem que aparece em termos de espiritismo. E é uma imagem simbólica que traz em si um símbolo que é explicado pelos espíritos. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar, e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Então ele dizendo que Allan Kardec encontraria obstáculos, contraditores, né? Até mesmo entre os espíritos, os desencarnados, mostrando que aqueles que não estão totalmente desmaterializados, eles procuram semear a dúvida. Por isso, novamente, a gente volta lá na escala espírita para falar sobre os espíritos superiores, que são aqueles aptos a nos ensinar o que veio sendo proposto na doutrina espírita, sem o espírito de sistema, sem a contaminação do espírito de sistema. O que é o espírito de sistema? A pessoa, o espírito ainda está impregnado, ainda trazer resquícios de sua vivência na matéria.
ou seja, ele ainda não está totalmente desmaterializado, ele ainda está preso aos sistemas que ele vivenciou na matéria. Por exemplo, aquele espírito que foi muito religioso, que dedicou várias encarnações, por exemplo, ao catolicismo, ele tende a ensinar tudo o que ele for ensinar, tudo o que ele for transmitir, ele acaba descambando para o lado do catolicismo, né? Ele foi católico durante muitas vidas, muitas existências, e ele ainda está impregnado, ele ainda não se libertou daquele sistema. Então, todos os ensinamentos dele descambam para questões da religião que ele professou aqui na Terra, né? E a gente sabe que as religiões têm dogmas, traz preconceitos, traz questões obscuras e acaba maculando a mensagem e fazendo uma confusão. Outros viveram muito no Oriente, então tudo para eles vem com questões orientais, que são muitas coisas místicas, que também não condiz com o ensinamento de uma filosofia racional como é a doutrina espírita. Então eles estão alertando a Kardec que ele encontraria contraditores que tentariam confundir, mas que ele não desanimasse com isso. E continuando, eles dizem: a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão em um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial, e a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Mais uma vez aqui a importância dos espíritos superiores. Eles sempre vão ensinar a mesma coisa. Por quê? Porque é a verdade. Todos os ensinamentos, todas as comunicações recebidas de espíritos superiores serão concordes, porque todos eles ensinam a verdade pura, sem adereços, sem se contaminar por espíritos de sistema. Então, evidentemente, o conteúdo será o mesmo. Eles podem incutir seu próprio estilo, mas no fundo a doutrina será a mesma quanto ao fundo, quanto aos princípios básicos, quanto aos fundamentos. Tudo isso se mantém inalterado, uma vez que é a realidade e foi passada por espíritos superiores. Evidentemente que novas informações podem surgir, mas elas sempre deverão respeitar os fundamentos que foram fincados, vamos dizer assim, pelas obras de Allan Kardec, através, né, dos ensinamentos dos espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de seu trabalho. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no seu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Então eles estão dizendo que Allan Kardec deveria ter perseverança, né? E que ele teria um prazer muito grande quando ele visse a doutrina sendo propagada, sendo compreendida, sendo vivenciada, e que isso talvez só viria no futuro, né? Então Allan Kardec, espírito imortal como todos nós,
ele ainda vai vivenciar, né, essa recompensa de valor inestimável de ver as leis divinas, as leis naturais que ele se esmerou em transmitir através da doutrina espírita, que também foi transmitida por Jesus e por outros emissários. Ele vai ver essa lei imperar, a doutrina sendo compreendida e vivenciada. Isso vai acontecer um dia. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Magnífico, né? Ele dizendo para Kardec que os bons espíritos só se associam àqueles que têm a abnegação, àqueles que têm a sinceridade, a humildade e o desinteresse, aqueles que buscam propagar a verdade sem qualquer interesse obscuro, que não quer se fazer importante, angariar prestígio, pelo fato de estar ensinando, de estar propagando verdades sem vaidade, sem orgulho, né? O que é tão difícil, de a gente se despir de todo orgulho, de toda vaidade, de todo egoísmo, né? Então, dizendo que tudo isso coloca uma barreira entre nós e Deus, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? E que Deus não usa essas pessoas como Ele não usa cego para fazer perceptível a luz. Então, os espíritos se entregam e se revelam para aquele que tem a sinceridade no coração, aquele que está realmente imbuído de servir aos seus semelhantes, de servir à humanidade, de se fazer, né, um instrumento de divulgação da verdade sem qualquer interesse secundário. E aí assinam esse texto, né? João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, entre outros, e muitos outros, né, que trabalharam e participaram da equipe da revelação, da terceira revelação, que é o Espiritismo. Essa reflexão, né, por hora, falando sobre prolegômenos, e na próxima oportunidade nós queremos, se Deus assim permitir, e com a ajuda dos bons espíritos, trazer sempre aqui temas para debatermos com os companheiros do Grupo Erasto, e que, se julgarem por bem, divulgar, compartilhar com outros amigos espíritas, simpatizantes da doutrina espírita. Muito obrigado pela atenção. Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade.